Olá, pessoal. Nessa segunda aula do bimestre, nós vamos trabalhar com multiplicação de números racionais. Isso inclui números inteiros, frações, também decimais, tanto positivos quanto negativos. A ideia não é só aprender a fazer conta, mas entender como aplicar isso em situações reais, que fazem sentido no nosso dia a dia, ok? Então, temos nessa aula. eh, Vamos focar em dois pontos principais. Primeiro, aprender a multiplicar números racionais em diferentes formas, fração, decimal, inteiro. Segundo, aplicar isso em problemas práticos, ou seja, situações que precisamos usar esse tipo de cálculo no cotidiano, ok? Aqui vamos primeiro problema aqui. Vamos começar relembrando um conceito importante. Temos duas equipes em uma corrida. Uma percorreu 3 quilômetros do trajeto, 3 quintos do trajeto, e a outra percorreu 70% do trajeto. A pergunta é: quem está mais à frente? Tá? Para responder isso, a gente precisa colocar os dois valores da mesma forma. Pode ser fração ou pode ser decimal, né? Então, reflitam um pouquinho e tentem entender. Pausem o vídeo, reflitam um pouquinho e tentem entender, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui, tá? Se eu tenho que a primeira equipe, tem duas equipes, uma percorreu 3 quintos do trajeto e a outra percorreu 70%. Então, eu poderia tanto transformar 3 quintos em decimal, quanto transformar o 70% em fração, né? E como é que eu faria isso? Vamos lá, vamos fazer as continhas aqui do lado, né? Por exemplo, eu posso transformar 3 quintos em decimal e, consequentemente, em percentual, né? Então, 3 dividido por 5. Eu vou começar com um zero vírgula aqui, porque o 3 não, o 5 não cabe no 3, né? E aí eu faço 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Sobra zero, né? Então eu tenho 0,60 em decimal, que eu sei que é o mesmo valor que 60%, tá? Então eu já matei aí a questão, né? A primeira equipe percorreu 60% e a segunda 70%. Então, ela está mais à frente, tá? A gente poderia também transformar o 70% em decimal, que seria 0,7, tá certo? Ou poderíamos transformar o 70% em fração, né? Como que ficaria? Ficaria 70%, né? Que é igual a 7 décimos, tá? Que seria aproximadamente 3,5 sobre 5, né? Então, a gente vê que a segunda equipe está ligeiramente à frente, tá certo? Então, vamos lá. Aqui tem a solução, né? Então, a gente converte fração para decimal, 0,6, 0,7, tá? Então, temos a equipe A em 0,6 e a equipe B em 0,7. Então, 0,7 é maior, portanto, a equipe B estava à frente da equipe A, ok? E mais? Vamos aqui para a sequência. Para transformar 3 quintos 3 quartos em um decimal, nós podemos fazer aqui cálculo. É simples, né? A gente tem que lembrar que a fração nada mais é do que uma divisão, tá? Então, 3 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 quartos, ok? Vamos lá. Então, tá certo aqui, 3 quartos, né? Multiplicação de números racionais, tá? Agora, vamos para um problema prático, né? Cada kit precisa
de 2,5 metros de fita e temos 8 kits, tá? Professora Fabiana está preparando uma oficina de artes para seus alunos, decidiu montar alguns kits, né? Cada kit tem 2,5 metros de fita colorida para os alunos, né? Para os trabalhos manuais. Sabendo que serão montados 2 kits, quantos metros de fita serão necessários ao todo? Tá? Então, cada kit precisa de 2,5 metros de fita e temos 8 kits. Como descobrir o total? Nós podemos pensar de duas formas de cálculo mental. Ou o cálculo direto, né? Por exemplo, 2 vezes 8 dá 16, ou 0,5, ou 0,5 vezes 8 dá 4, né? Somando, temos 20 metros. Simples, né? Então, aqui, a solução, 2 vezes 8 é igual a 16, depois meio vezes 8 é igual a 4, a gente soma os dois, dá 20 metros, né? Então, a multiplicação tradicional, 2,5 vezes 8 igual a 20. Então, serão necessários 20 metros de fita, ok? E mais um teste. O número 1,25 tem duas casas decimais. Por isso, sua forma fracionária pode ser escrito como. Aqui a gente lembra que se 0,25 é um quarto, o 1,25 poderia ser escrito como 125 sobre 100, ok? O que mais? Vamos lá. Então, tá aqui a resposta, né? Agora vamos passar aqui para um exemplo bem prático de uma receita, tá? Então, temos uma medida de 1,5 xícaras de açúcar, tá? 1,5 xícaras de açúcar ou uma colher de sopa, né? Que são comuns em receitas, né? O primeiro passo é transformar isso em decimal, tá? Então, 1,5 xícaras é o mesmo que 1,5, tá certo? Depois multiplicamos pelo valor de 1 xícara, que é 160 gramas, tá bom? Como que a gente resolve isso? Vamos ver se tem a solução aqui no próximo slide, senão a gente já faz isso. Quanto mede 1 xícara de chá? Observe a receita aqui, na tabela do lado. 1 xícara de chá é referente a 1,5 xícara de chá de açúcar. Qual estratégia a gente pode usar para sabermos quantos gramas de açúcar são necessários para fazer bolo, né? Então vamos lá para a solução, né? A gente começa interpretando a medida do açúcar que aparece na receita. Então a massa leva 1,5 xícara de chá de açúcar, que é o equivalente a 1 mais 1,5. Convertendo para decimal, nós temos 1 mais 0,5, ou seja, 1,5 xícaras. Tá? Para transformar meio em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, né? Aí ficaria, lembra disso? Ficaria 10, né? Ficaria 1 dividido por 2, tá? Como não cabe, eu vou pôr um zero aqui, zero, né? 2 vezes 0,8 vezes 2 é 16, 5 vezes 2, 10, vezes 2 10. Então, 0,5. Tá ok? O que mais que a gente tem? Aqui está a solução também, né? Então, como 1 xícara de chá equivale a 160 gramas, então basta fazermos 1,5 vezes 160 gramas, tá? Então, 1,5 vezes 160 gramas dá 240 gramas, tá? E aqui está a continha completa para vocês. Portanto, a quantidade é,
de açúcar em gramas necessária para fazer a receita de 240 gramas. Ok? Bom, agora aqui está pedindo para a gente transformar o 0,375 na fórmula fracionária. Como é que a gente pode fazer isso? Eu sei que eu tenho três casas decimais, então eu tenho 1000, né? Então eu posso transformar isso em 375 sobre 1000, beleza? Daria para simplificar? Daí é para simplificar. Eu posso simplificar dividindo por 125, por exemplo, né? Então, se eu dividir por 125, tá? Dividir por 125 aqui, dividir por 125 aqui, tá? 125 e 125. Aí, quanto que eu vou ter? Vou ter igual a 3 quintos, tá certo? 3 quintos, não, 3 sextos, né? 125, 250, 375, 500, né? 3 oitavos, então, tá? 3 oitavos. Beleza? Então, essa é a forma simplificada fracionária de 0,375. É bem diferente, né? Mas é a forma correta de se fazer. Tá? Então, o número 375 tem três casas decimais, por isso usamos três zeros no denominador. Ao escrevê-lo como fração, a gente tem 375 dividido por 1000, né? E simplificando aqui por 125, dividindo os dois por 125, eu tenho 3 oitavos de xícara de chá. Ok? É isso, então. É, Bom, para encerrar. Eu quero que vocês reflitam o seguinte: quando que é melhor usar fração e quando que é melhor usar decimal? Em receitas, as frações elas são bem intuitivas, né? Já em cálculos e medições mais precisas, os decimais eles costumam ser mais práticos, né? Mais úteis, mais amigáveis de se utilizar. Então, o importante não tem forma correta ou incorreta. O importante é você é, escolher a forma que facilita o entendimento da situação. Tá ok? Eu acho que tem exercícios no caderno, a gente vem com outro vídeo fazendo esses exercícios. Tá ok? A gente vai reforçar o conteúdo no próximo vídeo com os exercícios. Por hoje é só, até a próxima aula.